Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que passa a transmitir a partir de agora a oração do Ângelus, guiada pelo Papa Francisco, neste 23 de junho, 12º domingo do tempo comum. Com vocês nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. Uma saudação a todas as emissoras de rádio e televisão que a partir deste momento estão sintonizadas conosco e também a todos os nossos internautas que nos acompanham através do nosso site e dos nossos canais no YouTube e no Facebook. Sejam bem-vindos a essa transmissão. Domingo parcialmente nublado em Roma, como vemos pelas imagens, e a temperatura na Praça São Pedro neste momento é de 24 graus. E pensar que nesta semana a temperatura, na quinta-feira, chegou a 39 graus aqui em Roma, portanto, apenas 3 dias atrás temos uma diferença então de 15 graus. Os fiéis são numerosos, as câmeras nos mostram agora a janela, de onde daqui a alguns minutos o Papa Francisco rezará conosco. E a semana de Francisco foi rica de reuniões. Ele esteve por 2 dias reunidos com seus cardeais conselheiros do chamado C9, o Conselho de Cardeais, para dar prosseguimento às suas reformas. E 2 foram os temas abordados. Falou-se novamente sobre o papel das mulheres na igreja, com 3 especialistas, uma religiosa e 2 professoras universitárias, que fizeram palestras ao Papa e aos cardeais. E o outro tema foi a proteção dos menores, recordando que do C9 faz parte o arcebispo de Salvador, o cardeal Sérgio da Rocha, que estava presente nessa sessão. O próximo encontro, então, foi marcado para dezembro deste ano. Vemos as bandeiras da Espanha, havia também bandeiras brasileiras, polonesas, ucranianas. Enfim, a praça está cheia à espera do Papa Francisco. Mas o nosso olhar já está voltado para o próximo sábado, 29 de junho, solenidade dos santos Pedro e Paulo, padroeiros de Roma. O Papa Francisco preside a Santa Missa na Basílica de São Pedro a partir das 9h30 locais, 4h30 no horário de Brasília. E teremos transmissão ao vivo em português. Esta semana, aliás, é a última de trabalho, digamos assim, para o Papa Francisco antes da pausa de verão. Normalmente, todas as audiências oficiais são canceladas no mês de julho, inclusive a audiência geral das quartas-feiras. Mas teremos 2 exceções. Uma é o consistório ordinário público para a votação de algumas causas de canonização no dia 1º de julho, segunda-feira. Não é esta outra, quando conheceremos então a data da canonização de Carlo Acutis e de Giuseppe Alamano, que é o fundador dos Missionários da Consolata. E no dia 7 de julho está prevista uma visita pastoral do Papa à cidade italiana de Trieste, no norte do país, para participar da Semana Social Italiana. As cortinas se abrem e já vemos o Papa Francisco, que então vai se preparar para a sua alocução. Recebido com aplausos pelos fiéis, ele retribui. Vamos então nos preparar para ouvir as suas palavras. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. Hoje o Evangelho ci apresenta Jesus sulla barca con i discepoli. Hoje o Evangelho nos apresenta Jesus na barca com os discípulos, no lago de Tiberíades. Improvisamente, chega uma forte tempestade e a barca corre o risco de afundar. Jesus, que estava dormindo, acorda, ameaça o vento e tudo volta à calmaria. Ele não acorda, acordam ele, com muito medo. Os discípulos acordam Jesus. E na noite anterior, foi o próprio Jesus que disse aos discípulos para entrarem na barca e atravessar o lago.
Eles eram veteranos, eram pescadores. E aquele era o seu ambiente de vida, mas uma tempestade podia colocá-los em dificuldade. Parece que Jesus queria colocá-los à prova. No entanto, não os deixa sós. Está com eles na barca, tranquilo. Acaba até dormindo. E quando começa o pânico, com a sua presença os conforta, os encoraja e os exorta a terem mais fé e os acompanha para além do perigo. Podemos fazer esta pergunta: por que Jesus se comporta assim? Para reforçar a fé dos discípulos e para torná-los mais corajosos. Com efeito, eles saem dessa experiência mais conscientes da potência de Jesus e da sua presença em meio a eles, e, portanto, mais fortes e prontos a enfrentar outros obstáculos e dificuldades, inclusive o medo de se aventurar para anunciar o Evangelho. Superada com ele esta prova, saberão enfrentar muitas outras, até a cruz e o martírio, para levar o Evangelho a todas as pessoas. E também conosco, Jesus faz o mesmo, em especial na Eucaristia. Nos reúne em volta de si, nos doa a sua palavra, nos nutre com o seu corpo e o seu sangue, e depois nos convida a tomar o largo para transmitir a todos o que ouvimos e compartilhar com todos o que recebemos na vida de todos os dias, mesmo quando é difícil. Jesus não nos poupa as contrariedades, mas sem nunca nos abandonar, nos ajuda a enfrentá-las. Nos faz corajosos. Assim também nós, superando-as com a sua ajuda, aprendemos sempre mais a nos agarrar a Ele, a confiar na sua potência, que vai bem além das nossas capacidades, a superar as incertezas e as hesitações, os fechamentos e os preconceitos. Isso com coragem e grandeza de coração, para dizer a todos que o reino dos céus está presente. É aqui. E que com Jesus ao nosso lado podemos fazê-lo crescer juntos, para além de qualquer barreira. Perguntemo-nos então: nos momentos de provação, sei fazer memória das vezes em que experimentei na minha vida a presença e a ajuda do Senhor? Vamos pensar. Quando chega a tempestade, me deixo levar pela agitação ou me agarro a Ele? Essas tempestades interiores. Me agarro a Ele para encontrar calma e paz na oração, no silêncio, na escuta da palavra, na adoração e na compartilha fraterna da fé? Que a Virgem Maria, que acolheu com humildade e coragem a vontade de Deus, nos doe, nos momentos difíceis, a serenidade de se abandonar a Ele. Angelus Domini, nunc Ave Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, Ut in efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in quesumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sanctus. Amém. Rezamos com o Papa Francisco, então, a oração do Ângelus, e o Pontífice agora, então, saúda os fiéis presentes. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, saúdo todos vocês, romanos e peregrinos de vários países, em especial os fiéis de Barcelona e os fiéis de Bari, no sul da Itália. E os participantes da manifestação Escolhamos a Vida. Um coro dos alpinos e os ciclistas. Continuemos a rezar pela paz, especialmente na Ucrânia, Palestina, Israel. Vejo a bandeira de Israel. Hoje la vista sul balcone della tua casa quando venivo dalla chiesa di Santa 40 Martiri. È una chiamata alla pace. É um chamado à paz. Preghiamo per la pace. Rezemos pela paz. Palestina, Gaza. Palestina, Gaza. Nel nord del Congo. No norte do Congo. Preghiamo per la pace. E la pace nella Rezemos martoriata pela Ucraina. paz e a paz na martirizada Che Ucrânia, soffre tanto. que sofre tanto. Che sia la pace. Que haja paz. Lo Spirito Santo illumini Que o Espírito Santo ilumine menti as dei mentes governanti, dos governantes, infunda infunda neles sabedoria e senso sentimento de responsabilidade para evitar toda ação ou palavra que alimente confrontos e invista ao invés com decisão a uma só solução pacífica dos conflitos. É preciso negociar. Outro dia, morreu o padre Manuel Blanco, um franciscano que há 44 anos morava na igreja dos Mártires, em Roma. Foi superior, confessor, homem de conselhos. Recordando ele, gostaria de recordar muitos irmãos franciscanos, confessores, pregadores, que honraram e honram a Igreja de Roma. Obrigado a todos eles. E a todos desejo um bom domingo. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e arrivederci. Até logo. Com a sua tradicional saudação, o Papa então se despede dos fiéis, dos peregrinos, milhares hoje na Praça São Pedro para rezar com o Papa Francisco a oração do Ângelus, em que mais uma vez fez um premente apelo pela paz. E aqui também nós nos despedimos de vocês, queridos ouvintes, telespectadores, internautas, marcando então o próximo encontro na quarta-feira para a audiência geral do Papa Francisco. A todos um bom domingo e arrivederci. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.